Salve gurizada, vamos falar de Inter, porque saiu o adversário do Colorado na Copa Libertadores da América e é o River Plate. Então nesse vídeo a gente vai projetar, a gente vai trazer alguns assuntos importantes, alguns tópicos importantes sobre o Internacional, como reforços, saídas e também, claro, projetar o nosso caminho até a primeira partida das oitavas de final lá no Monumental de Nunes. Então fica aqui nesse vídeo que a gente vai estar destrinchando um pouquinho sobre o confronto de Inter e River Plate. Mas antes, óbvio que a gente vai falar aqui do Banrisul, porque o Banrisul junto com o Mastercard, eles podem te levar uma experiência de jogo de Champions League. Então vai aqui na descrição do vídeo, tem todos os detalhes da promoção do Banrisul junto com o Mastercard te levando a Champions League lá na Europa. Bora lá então, vamos falar de Inter, vamos falar sobre esse confronto, cara, não é fácil, é difícil, é o River Plate, não é o River Plate do Gadiardo, obviamente que não é, mas cara, é o River Plate do Demichelis que tá chegando por lá, é novo na função, tá ajeitando a casa lá do River Plate, o River que, cara, teve um sacrifício danado para conseguir passar na fase de grupos, certo momento já se descartava o River Plate dentro da Libertadores, mas os caras ressuscitaram no grupo, tinha o Fluminense estava muito bem encaixado, mas a partir até do confronto contra o Flu, eles conseguiram se recuperar dentro da competição e o Demichelis foi claro depois da última partida da fase de grupos. Cara, agora começou a Libertadores pro River Plate. E aí a gente acaba enfrentando os argentinos nessa próxima fase. É um confronto difícil, eles acontecem, né, as duas partidas acontecem na semana do dia 2 de agosto o primeiro jogo e depois na semana do dia 9 de agosto o jogo da volta aqui no estádio de Beira-Rio. E falando nisso, cara, a gente vai enfrentar 83 mil pessoas. É a capacidade que está liberada lá do estádio Monumental de Nunes. Tem uma parte lá do estádio que não está liberada porque foi, né, interditada por conta dos atos de racismo da torcida do River Plate, então não vai ter toda a capacidade, mas vai ter 83 mil pessoas lá. Obviamente, eles vão lotar, cara, não tem como a gente especular aqui que o River não vai levar 83 mil pessoas lá para o Monumental. Então o Inter vai ter uma pressão absurda, né? A gente sabe que vai ser difícil, vai ser muito complicada a partida da ida, a gente vai ter que estar bem equilibrado e principalmente como equipe. E aí falando de equipe, a gente tem que falar sobre reforços. Cara, a gente vai pegar o River Plate numas oitavas de final. O Mano Menezes, o Felipe Becker, o Alessandro Barcelos, até o novo diretor de futebol que foi anunciado hoje. Cara, o Inter vai ter que fazer uma força danada para a gente estar com os reforços já disponíveis para a partida de ida. Por que eu digo já disponíveis? Porque a gente não pode daqui a pouco anunciar um cara na última semana da janela de transferências para o cara já estrear na partida contra o River. Cara, o Inter tem que estar agora aqui, ó, se não for nessa semana, na próxima semana anunciando um grande reforço. Anunciando o reforço que vai chegar para ser titular. E a gente sabe que a gente tem algumas carências dentro do elenco. A gente sabe disso. Cara, vamos lá. John no gol ok, na lateral direita a gente está bem servido, a dupla de zaga para mim está tudo certo ali, Vitão e Mercado, mas daqui a pouco a gente pode estar especulando o Rodrigo Moledo ou o Nico Hernandes na equipe titular. Lateral esquerda o René, para mim é um bom jogador, mas nas últimas partidas, principalmente, ele está devendo, mas na última até se recuperou no segundo tempo, no primeiro tempo para mim foi mal, no segundo melhorou. Dupla de volantes, a gente hoje vive essa incógnita para saber quem vão ser os volantes titulares. Por quê? Porque o Rômulo é muito difícil sair da equipe. Acho muito difícil que o Mano Menezes abra a mão do Rômulo nesse momento. Tá vivendo uma fase extraordinária com a camisa do Inter, né? Tá vivendo um baita momento. Um cara que chegou do Atlético e aí conseguiu, né, ter oportunidades no Grenal de lateral direito. Foi indo, conseguiu oportunidades como volante e aí se fixou, tá como titular. A gente nem sabe como é que o Gabriel também volta de lesão no joelho. Depois, Johnny, muito difícil, cara. Acho que o Johnny na partida de ida com o River Plate não vai estar mais disponível. A gente sabe que tem Real Betis, tem Galatasaray, Spezia da Itália, quem mais? Sporting de Portugal. Muito clube interessado, o Inter quer 6 de euros e possivelmente vai ser a grande venda da janela do meio da temporada. Então descarta o Johnny, tira o Johnny dessa equipe. Alça nessa equipe aí, pode colocar Arangues. Arangues estreou muito bem aqui no estádio de Beira-Rio contra o River Plate, contra o Cruzeiro. O Arangues, para mim, ele consegue chegar e já mostrar que realmente tem uma qualidade diferente, é um jogador diferente, chegou com aquela passada europeia, como a gente fala, porque joga para frente, não gosta de dar passo para trás, joga para frente, já fala, ele toca a bola e já fala pro companheiro, cara, ó, ali, ó, tem livre, ele conversa bastante. Então, o Arangues é um cara que, para mim, até o jogo contra o River, já tá nessa equipe titular. Então, vamos lá, Rômulo de Arangues. Na frente ali tem o Alan Patrick, que, não tem como a gente falar que o Alan não vai ser titular dessa equipe.
a menos que daqui a pouco tenha um desgaste muito grande e ele não esteja disponível. Aí a gente está especulando, mas com certeza a gente tem uma maratona e a gente vai falar sobre essa questão da maratona de jogos que a gente tem até a partida de ida lá no Monumental, mas o Inter vai ter que poupar, obviamente, dentro do Brasileiro, em certas partidas, o Alan Patrick, para ele estar 100% lá para a partida de ida no Monumental de Nunes. Isso aí é óbvio, tá? Depois, Maurício na meia cancha junto com a Lampa. Eu acho que é muito difícil a gente não ter o Maurício, a menos que chegue uma proposta muito alta, né? Chega uma proposta lá em cima nas alturas. O Ecrem Conur deu uma informação hoje que teria o interesse do Real Sociedad em cima do Maurício, mas cara, sim, eu já tinha conversado com o André Cury, vocês sabem disso, e eu tinha recebido do Cury que até o momento ele estava conversando com equipes Inglaterra, Itália, Espanha e Alemanha. Eram clubes que países que tinham clubes interessados no Maurício. Mas nada de oferta, nada novo que a gente não saiba de interesses em cima desse jogador. O Inter vai aumentar a pedida, tá? O Inter que queria pela sua parte ali de 10 a 12, cara, não sei se não vai subir. O Inter até aceitava daqui a pouco receber 10 ou daqui a pouco 9, agora eu acho que fica nos 12 para cima. Principalmente pelo momento que está vivendo o Maurício, que voltou sendo aquele Maurício que a gente conhece, aquele Maurício no alto nível. Então, assim, para o Inter se desfazer do Maurício, só chegar uma baita proposta. Aí sim a gente não vai contar com ele lá contra o River Plate no Monumental de Nunes. Lá na frente, olha, eu não descarto, tá? Eu não descarto uma equipe com Luiz Adriano e Valência. Por quê? Porque o Mano falou isso em coletiva aqui depois contra o Jim, depois que o Luiz Adriano marcou 2 gols. Então eu não consigo descartar a gente ter no ataque, na partida de ida, Luiz Adriano e Ener Valencia. Luiz Adriano e Ener Valencia lá no ataque. A menos que daqui a pouco o Mano opte por continuar com o Wanderson na equipe. A gente sabe das deficiências que tem o Wanderson, né? A gente sabe que o Wanderson é aquele cara que muitas vezes não consegue finalizar, tem problemas com finalização, mas muitas vezes também é garçom. Então, ele pode ser sim titular lá, mas olha, eu tô vendo essa equipe do Mano Menezes ser montada com 2 atacantes. O Ener até deu uma entrevista pro pessoal lá do Equador, onde ele fala, cara, eu gostaria de continuar jogando como eu vinha jogando no Fener. E lá no Fener, vocês vão lembrar, para quem acompanha também um pouco, né, acompanhou um pouquinho de fevereiro até agora, o Fener, por conta do Ener Valencia, ele jogava Valencia e Batshuayi. Ou seja, ele jogava com homens de referência. O Batshuayi não é um cara que é veloz, não é um cara velocista, nem nada. O Batshuayi é estilo Luiz Adriano, ou seja, a gente teria nesse ataque, né, daqui a pouco, a gente especulando aqui, Ener Valencia e Luiz Adriano. Mas precisam chegar reforços. Por quê? Cara, é uma janela que a gente necessita ter nomes importantes para entrar ao decorrer. Hoje a gente tem como opção, boas opções, Pedro Henrique, próprio Wanderson, né, se for para o time reserva com a chegada do Ener. Quem mais, cara? Pô, que entra em segundo tempo, Campanharo. Campanharo é um cara que entra em segundo tempo. Agora vai me faltar nomes aqui, sinceramente, mas acho que é mais ou menos por aí. Tem o Alemão, mas o Alemão também acho que não vai contar com ele até lá. Lucas Ramos e Estevão devem ser emprestados agora nesse meio de temporada. Se chegar a proposta por empréstimo, vão deixar o Beira-Rio. Então o Inter vai precisar de alternativas, vai precisar de reforços. E aí tem a questão, né? Tem que trazer um bom nome, tem que trazer um Ener Valencia, pode ser que não chegue. Mas, cara, Lanzini, Salazar ou até Savarino, tem que chegar um desses 3 nomes para mim. Um desses 3 nomes tem que desembarcar aqui no estádio Beira-Rio. São 3 nomes interessantíssimos que agregariam demais para essa equipe do Mano Menezes. Então, gostaria de vê-los com a camisa do Inter agora nesse meio de temporada. E, cara, não é para a última semana de julho, tá? Eu quero reforço agora, próxima semana. Agora a gente tá, que dia é hoje, pô? A gente vai estar na segunda semana de julho agora, na próxima semana, obviamente. Então eu quero reforço na próxima semana. Eu quero o Inter anunciando alguém. Teve já tempo para trabalhar, para estudar nomes, para levar para a capa, para o capa aprovar, para daí sim ir atrás e contatar para fechar negócio. Deu tempo para tudo já deu tempo de tudo. Então, cara, é mais ou menos nessa pegada, o Inter tem que reforçar essa equipe, é importante. Outra questão, maratona de jogos até lá. Fluminense agora, depois Palmeiras também no domingo. Palmeiras, Red Bull Bragantino fora, Cuiabá em casa e Corinthians em casa. Essa é a sequência do Inter até a partida contra o River Plate. Ou seja, cara, e acho que eu não sei se a partida do Corinthians não vai conflitar. Não, acho que a partida do Corinthians não chega a conflitar, acho que vai rolar a partida contra o Corinthians. Então são esses 5 jogos sim, tá certo. Então o Inter tem 5 jogos, vamos lá.
Fluminense, confronto difícil, provavelmente a estreia de Ener Valencia. Documentação do Ener. O Inter espera até hoje já ter toda a documentação, o Ener Valencia cair no bid, tá? Se não ser hoje, no máximo amanhã. Vamos lá, Fluminense, o Inter vai com o time titular, não tem por que não. Palmeiras a mesma coisa aqui no estádio Beira-Rio. Acho que contra o Red Bull Bragantino começa daqui a pouco mais a poupar um ou outro jogador para não ter um desgaste, não ter problema com lesão, né? A gente vê, por exemplo, o mercado. O mercado muitas vezes está fora dos relacionados porque está com desgaste físico. Então daqui a pouco lá contra o Red Bull Bragantino, não joga em mercado, possa jogar Rodrigo Moledo ou até Nico Hernandes. Depois Cuiabá em casa. Acho que daqui a pouco mais pode ser que um ou outro nome também por desgaste. E aí sim, contra o Corinthians, acho que vai uma equipe mais alternativa. Aí sim o Inter vai poupar a Vera. Acho que aí sim o Inter vai acabar poupando mais jogadores lá contra o Corinthians, porque aí sim. Aí tem um confronto muito difícil, Libertadores da América. Depois, até para vocês que não acompanharam o sorteio, passando a gente pega Atlético Paranaense ou Bolívar. Se vier se na próxima fase, passando do River Plate, a gente pegar o Atlético Paranaense, a gente decide fora. Se a gente pegar o Bolívar, a gente decide em casa depois no Beira-Rio. É difícil, a gente está falando do tapetinho do Atlético Paranaense ou a altitude do Bolívar. Então são confrontos difíceis, são confrontos muito difíceis que a gente vai ter lá na frente. Mas já projetando, é importante, reforços, a questão de não ter dificuldade com o elenco nessa rotação para a gente não ter nenhum jogador de fora da partida no Monumental de Nunes. Para encerrar esse vídeo, trago uma informação importante, uma atualização na verdade, porque antes eu falo ali sobre a questão do Ener, sobre ele sair no vídeo hoje ou até amanhã, mas enquanto eu estava gravando esse conteúdo, o Ener saiu no boletim informativo da CBF, tá liberado, vai atuar contra o Fluminense no domingo às 4 da tarde lá no Rio de Janeiro. É reforço para o Mano Menezes, não se sabe obviamente, a gente vai ter uma atualização aí durante essa semana, se vai ser titular ou daqui a pouco entra na segunda etapa, mas baita reforço aí para o Inter para essa partida fora de casa. Não esquece, curte esse vídeo, compartilha com mais colorados e claro, te inscreve aqui no canal da Rádio Inferno. Não esquece também de ir na descrição, que tem tudo sobre a promoção do Banrisul com Mastercard, que eles podem te levar um jogo de Champions League lá na Europa. Aqui é de Colorado para Colorado. Valeu!